Olá pessoal, tudo bem? Professor Benedetti na área para a gente fazer juntos a correção da prova do PSS3 da UFSM de 2026. Aqui então eu trago para vocês essa correção, lembrando que você que está estudando para vestibulares, você deve me acompanhar nas minhas redes sociais, benedete.química, onde eu trago tudo de melhor que você precisa saber para essas provas, seja UFSM, seja URGS, seja SpaceX. Eu então aqui vou fazer com você essa correção a fim de que você consiga enxergar onde tinha as coisas interessantes, né? Bom, o primeiro comentário que eu queria falar com vocês é que dá para ver claramente um aumento do nível de dificuldade no que diz respeito à prova como um todo, né? A prova do vestibular em si, de 2024, 25 para 26, tá? Então, a gente vai ver que no PSS3 nós tivemos a gente manteve o mesmo nível de dificuldade, porém, a dificuldade para PSS2 aumentou bastante e a dificuldade de PSS1 também aumentou, o que demanda então um estudo mais profundo dos conteúdos de química, ok? Nesse exato momento, eu vou falar com vocês então. Vou aqui compartilhar minha tela, tá certo? Então, vamos começar. Eu tô com a prova aqui na íntegra e a gente vai fazer juntos essa análise, tá? A primeira questão trazia aqui pra gente um texto, né? A questão número 5 trazia um texto sobre a mortalidade associada à doença chamada leucemia e aí conversava, né, sobre a questão do benzeno, como esse benzeno ele podia ser um carcinogênico, né? Aí vinha a pergunta, veja só. O benzeno é o mais simples dos hidrocarbonetos aromáticos, muito utilizado em vários setores produtivos, como por exemplo, na indústria de tintas, borrachas, explosivos e também como aditivo na gasolina. No entanto, devido à sua alta toxicidade, quando possível, ele vem sendo substituído pelo tolueno, que é o metilbenzeno, que apresenta polaridade e solubilidade semelhantes, mas é menos tóxico e menos volátil. A figura a seguir representa os dois compostos aromáticos. Veja que não seria necessária a colocação dos compostos, eles então colocaram para nos ajudar, né? Dá para perceber, né, pessoal, aqui que nós temos uma diferença bem clara entre o benzeno e o tolueno, que é justamente esse carbono ligado aqui com 3 hidrogênios, não é? Então nós temos um metil preso ao benzeno. Aí ele fala assim, ó, sobre os compostos aromáticos como o benzeno e o tolueno, representados na figura, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá, primeira delas. O tolueno apresenta uma ligação simples a mais que o benzeno. Olha que sacanagem. O tolueno, ele não tem apenas uma ligação simples a mais. Ele tem uma ligação simples carbono-carbono a mais. Só que a gente está desconsiderando as ligações simples com hidrogênio. Ou seja, isso aqui é um excelente pega-ratão, tá, pessoal? Isso aqui é algo que muita gente marcou como verdadeiro, mas estava falso, porque essa afirmativa aqui, ela não está levando em consideração, né, as ligações com os hidrogênios. Segundo tópico. O anel de benzeno, quando nomeado como um substituinte, é chamado de grupo fenila. Correto, tá, pessoal? Isso aqui é uma outra coisa importante, olha só. Quando o benzeno ele dá origem a um radical, o radical do benzeno é o fenil. Quando o tolueno é um radical, e a valência livre está no carboninho acima da cadeia, a gente então chama isso aqui de benzil. Então, benzil é o radical do tolueno. Tem esse joguinho de palavras que é muito clássico de química orgânica e a gente tem que ter cuidado. Número 3. Os arenos, como benzeno e tolueno, por possuírem mais ligações duplas deslocalizadas, são mais reativos para adição eletrofílica do que alcenos alifáticos. Bom, muita gente quando leu essa pergunta pensou, bom, tá escrito em outra língua, não sei o que significa, eu vou te explicar. Areno é o nome da classe dos anéis aromáticos, né? Então, areno, ou antigamente chamado de aril, são os anéis que têm anel aromático, com benzeno, tolueno, naftaleno. Aí ele fala assim, ó, por possuírem mais ligações duplas deslocalizadas, o que são essas deslocalizadas? Tu concorda comigo que no anel aromático existem essas ligações duplas alternadas e elas ficam trocando de lugar? Então, essa aromaticidade se chama então de deslocalização. Isso é verdade, anéis aromáticos possuem essa deslocalização. Só que ele fala que são mais reativos para adição eletrofílica do que alcenos alifáticos. Vamos lá. Quando ele fala são mais reativos, significa que eles tendem a reagir mais do que os alcenos alifáticos. Só que ele falou adição eletrofílica. Para quem não lembra, adição é aquele processo onde nós rompemos em insaturações. Acontece que romper uma insaturação de um anel aromático não é tão simples. Então vamos imaginar que, simplificando para o ensino médio, que nós estamos falando de uma ligação dupla que é difícil de quebrar. Então, não está verdadeiro. A adição eletrofílica, ela é costumeira em compostos alcenos alifáticos. O que é um alceno alifático?
Alcênica é interligação dupla entre carbonos. E alifática é quando o composto não é aromático. Ou seja, o que ele está querendo dizer na alternativa 3 é que a adição eletrofílica seria mais comum em um benzeno, por exemplo, do que num etenil, o que é falso. Por esta razão, isso aqui está incorreto, tá? Então, anéis aromáticos tendem a sofrer substituição eletrofílica e não adição eletrofílica. Número 4. Os arenos sofrem predominantemente reações de substituição, enquanto os alcenos participam comumente de reações de adição. Isso aqui, pessoal, é verdadeiro. Olha o nível dessa questão. É uma questão onde as equações, as reações orgânicas não estão escritas, mas ele me cobrava muito conhecimento sobre reações orgânicas, tá? Com isso, ficávamos com 2 e 4, gabarito letra D, ok? Uma questãozinha bem sacaninha aí de reações orgânicas. Bom, a próxima questão era a questão número 17, que trazia sobre a química forense e falava sobre como a química forense pode ajudar, né, no processo de detecção de algumas substâncias. Ele falava assim, ó: o teste de Kastle-Meyer é um exemplo por meio da qual uma reação química é utilizada para detectar a presença de sangue. A forma reduzida da fenolftaleína, que é incolor, reage com uma solução de peróxido de hidrogênio na presença de um catalisador, o qual, no caso do teste, é o ferro, presente na hemoglobina do sangue. Assim, uma mudança de coloração da solução de incolor para rosa indica a presença de sangue na amostra analisada. A mudança na estrutura do indicador, no caso do teste positivo, é representada pela equação a seguir. Muito bem, então temos ali o incolor que vai para essa cor rosa. Observando a estrutura representada na equação, é correto afirmar que... Vamos lá. Primeiramente, essa questão, pessoal, a equação, ela já foi cobrada no Enem, tá? Uma reação muito próxima da demonstração que aqui está. Uma questão que também falava sobre, né, essa reação orgânica em si e como que ela funcionava. Então, ao meu ver, uma questão bem interessante. Só que notem que aqui a química, a prova do FSM está cobrando a parte básica da química. Como assim básica? A parte de química orgânica básica, associada a estudo do carbono e coisas do gênero. Olha a primeira afirmação. Nenhuma das duas estruturas apresenta carbono com hibridização sp3. O que é um carbono com hibridização sp3? É um carbono que só tem ligações simples. Por que essa afirmação está falsa? Porque dá para ver no composto A que esse carbono que está aqui, ó, é um carbono sp3. Não tem ligação dupla nem tripla. Então ele tem que ser sp3. Logo, essa informação, pessoal, ela está falsa. Então aqui caiu fora. 2. As funções orgânicas presentes nas estruturas são álcool, éster e ácido. Veja bem, dá para perceber aqui uma sacanagem clássica de prova de química, que é julgar que esse OH preso em anel aromático seria um álcool. Mas na verdade isso aqui é um fenol. Notem claramente então que tem ácido carboxílico, tem éster, correto? Aqui está o éster, ó, no composto A, e aqui está o ácido carboxílico no composto B. Notem que nós não temos álcool, e é por isso que a alternativa da letra B, ela está fora. Olha a letra C. O grupo OH carboxílico, do carboxil, possui caráter ácido, enquanto o grupo OH ligado ao anel benzênico possui caráter básico. De novo, está falso. Só existem duas funções orgânicas que são sabidamente ácidas e que a gente tem que lembrar para a prova de vestibular de ensino médio, que são ácidos carboxílicos e fenóis. Então, está falso dizer que o OH preso ao anel benzênico seria básico. Está incorreto, ele seria ácido. Tudo porque ele tende a soltar o H+. Então, isso aqui está falso. Letra D. A estrutura A tem dois anéis benzênicos substituídos em 1,4 e 1,3. Vamos lá, o que é 1,4, gente? 1,4 seria uma posição para. Como assim? Imagina um aromático. Se esse é o carbono 1, a ligação que está lá do lado oposto seria o carbono 4, correto? Então, uma posição para. Então, aqui, ó, 1,4, 1,4. Só que notem, neste anel aromático aqui, que se esse carbono for 1, a outra ligação está no carbono 2. É uma posição citada como orto. A posição orto é a posição 1, 2, a posição meta é 1, 3 e a para seria 1, 4. Então, no caso, o que estaria errado seria esse 1, 3. Não é 1, 3, não é meta, é 1, 4 e 1, 2.
De novo, uma denominação muito técnica, muito pontual e chatinho de perceber. E por último, eu tenho o seguinte. O número de carbonos com orientação espacial tetraédrica dos seus ligantes na estrutura A e B são 1 e 0, respectivamente. Quando ele fala tetraédrico, pessoal, ele se refere necessariamente a um carbono que é sp3. Então, como ele se refere necessariamente a carbono sp3, dá para perceber que só tem um carbono sp3 que foi esse em azul que eu grifei no composto A, e todos os carbonos presentes no composto B eram insaturados, o que faz com que a gente perceba que eles eram todos sp2, porque todos têm ligação dupla. Logo, essa alternativa aqui, essa alternativa ali, ela não estava correta, perfeito? Então, né, a alternativa E estaria correta, porque fala que é só 1 no composto A e 0 no outro. Então, perfeito, o nosso gabarito aqui dessa questão será a letra E. Uma questãozinha, de novo, muito boa, muito técnica, e para o PS3, você que pretende fazer FSM, vou te dar uma dica. A UFSM adora cobrar, numa mesma questão, todas as informações de química orgânica. Carbono numa alternativa, classificação de cadeia de outro, então tem que ter cuidado para você não se perder. Tu viu que eu analisei uma alternativa por vez? Eu fui lá, olhei a letra A, eu fui lá, olhei a letra B, porque é um jeito mais fácil da gente conseguir fazer isso, ok? Eu, particularmente, vejo isso como uma forma mais coerente de resolução, uma alternativa por vez. Muito bem, vamos para a próxima agora. A questão número 20, né? Para a gente não perder muito tempo, ela trouxe aqui, né, pessoal, um tema muito atual, né? Que é um medicamento, que é um peptídeo, né? Que é a semaglutida, é um peptídeo análogo ao GLP-1, que está sendo muito utilizado para processos, né, até de emagrecimento, né? Também é usado, né, para tratamentos de diabetes tipo 2, né? Que é o Ozempic, o Wegovy, e também temos outras moléculas que são análogas a GLP-1, análogo a glucagon, enfim. Acontece que ele trouxe pra gente uma estrutura, um fragmento dessa molécula, e olha que curioso, na última prova de 2025 também tinha uma molécula muito parecida com essa, uma molécula grande, né, que daí tinha lá os transmissores GABA e tal. No caso, essa questão, ele me trouxe o fragmento dessa molécula de semaglutida e fez algumas perguntas. A primeira pergunta foi o seguinte: a ligação peptídica, formada entre aminoácidos, como ocorre no fragmento da semaglutida, corresponde à função orgânica do tipo amida. Percebeu que ele está usando a molécula de semaglutida para fazer uma pergunta de bioquímica? Essa informação ela é verdadeira, né? A ligação peptídica é a ligação entre aminoácidos, onde o aminoácido, né, ele tem um grupamento amino de um lado e um grupamento ácido do outro. E na reação, né, de formação da proteína, eu tenho a perda do OH do ácido e a perda do H do grupamento amino, formando então a função amida. No caso, então, a gente enxerga aqui a primeira alternativa como verdadeira. Vamos ver agora a segunda. Na formação da ligação peptídica, um grupo amino de um aminoácido reage com um grupo ácido carboxílico do outro, eliminando uma molécula de água. Com certeza absoluta, né, pessoal? Então, como é que funciona? Nós vamos ter aqui, ó, todo aminoácido tem uma estrutura que ele possui um grupamento ácido carboxílico de um dos lados, um carbono no meio do aminoácido chamado de carbono alfa. Notem que esse carbono alfa tem diferentes ligantes, né? Por isso que eu estou colocando aqui como R. E um grupamento amino. Lembrando então, né, que o nosso aminoácido acaba tendo então um caráter anfótero. Notem que este meu aminoácido, ele vai reagir com outro aminoácido. Então, eu vou ter aqui outro aminoácido, que também tem o grupamento amino de um lado, um carbono no meio da sua estrutura chamado de carbono alfa, uma estrutura aí de carbono alfa, e o nosso grupamento ácido carboxílico. Veja uma coisa importantíssima, tá, pessoal? Quando a gente fala sobre a formação de um dipeptídeo, não se esqueça que um dipeptídeo não é uma proteína. Uma proteína é formada pela união de N peptídeos. Então, o que vai acontecer nessa reação? Nessa reação, o grupamento ácido carboxílico vai perder OH. E o meu grupamento amino, ele vai perder H. Ou seja, vai acontecer a liberação de quê? De água, porque o H+ vai juntar com o OH-. É claro que isso vai acontecer dos dois lados, então eu vou ter aqui a formação do polímero por meio dessa quebra. Quando esse C+O juntar com esse N, vai se formar então a amida. Por isso que a gente diz que um polipeptídeo é uma poliamida. Então, na número 2 que fala, na formação da ligação peptídica,
um grupamina de um aminoácido reage com o grupo ácido do outro, isso está verdadeiro também. Então, nessa alternativa aqui, marcaríamos verdadeiro. 3. O fragmento da molécula da semaglutida, representado na figura, possui 8 aminoácidos formando ligações peptídicas. Essa pergunta é muito boa. Como é que eu posso enxergar o número de aminoácidos que estão aqui? A minha dica é você olhar para as ligações peptídicas. Ou seja, olha só, aqui tem uma amida, aqui tem uma amida, aqui tem uma amida, aqui tem uma amida, aqui tem uma amida e aqui tem uma amida. Pensa comigo. Para cada amida, nós temos a união de 2 aminoácidos, concorda? Então, olha só que interessante. Se você for parar para analisar, eu tenho aminoácido aqui, que está ligado com esse daqui. Esse que está ligado com esse daqui. Esse que está ligado com esse daqui. 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 Veja aqui, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aminoácidos, perfeito? 7 aminoácidos no recorte feito pela prova alusivo ao composto. Então, ele fala, ó, o fragmento da molécula possui 8 aminoácidos formando ligações peptídicas. Isso está falso. Não são 8, são 7. Só que um detalhe. Se em vez de falar o fragmento da molécula, ele fala assim, ó, a molécula de semaglutida possui 7 aminoácidos formando ligações peptídicas. Estaria correta essa frase? Não. Sabe por que não estaria correto? Porque a molécula inteira é feita de milhares. De milhares. Ele falou só do fragmento. Então, se tivesse no lugar do 8, 7, eu teria que marcar verdadeiro. Ok? Então, essa questão aqui, uma questão muito boa também. Gabarito letra D, não está verdadeiro, é uma questão sobre bioquímica e também reações orgânicas. E vamos aqui para a última questão de orgânica aqui, que é a questão número 21, que era uma questão muito interessante também sobre algo que é recorrente também em bioquímica, né, em química orgânica. Ele fala aqui sobre, né, o texto trazia, só para a gente não perder tempo, a questão da hidrogenação dos triglicerídeos, fala sobre como que eles formam as gorduras a partir dos óleos, e daí ele fala, né, ele traz aqui o seguinte, olha só, pesquisas relacionadas à alimentação demandam um trabalho interdisciplinar, envolvendo profissionais de áreas que vão desde a saúde e tecnologia, como, por exemplo, nutricionistas, médicos, farmacêuticos, químicos, engenheiros de alimentos, entre outros. Um assunto que frequentemente está em pauta é a presença das gorduras hidrogenadas e das gorduras trans nos alimentos processados, bem como os riscos do seu consumo. A hidrogenação dos triglicerídeos de óleos e gorduras proporciona mudanças nas características que são interessantes para a indústria, como aumento do ponto de fusão, o que possibilita alteração nas consistências, né, na consistência do produto, e a melhoria da estabilidade frente à oxidação. Porém, apesar dessas vantagens, há por trás um risco alto associado ao consumo, como aumento do nível de colesterol e obesidade. As ligações duplas existentes no triglicerídeos podem ser hidrogenadas, que é quando elas são quebradas com o uso de hidrogênio, utilizando-se gás hidrogênio em alta pressão e temperatura, sob ação de catalisadores. Perfeito. Então aqui nós temos a nossa molécula, dele trazer o seguinte, olha. Com relação à reação de hidrogenação abordada no texto e representada na figura, ou seja, eu tenho que usar aquilo que eu sei sobre hidrogenação e também olhar para a molécula da questão. Considere as afirmações a seguir. Primeira, o aumento do ponto de fusão após a hidrogenação deve-se ao fato de que a saturação das ligações duplas torna a estrutura linear, o que facilita o empacotamento e as interações intermoleculares. Gente, isso está verdadeiro, tá? Vamos entender o porquê. Olhem a molécula antes da seta. Vocês perceberam que ela tem um formato que não é linear? Dá para perceber, então, que o fato de ter ligações cis, ligações trans e ligações cis no R3 ali também, forma uma molécula que ela não é, não digo plana, mas ela não é tão retilínea, como o próprio texto citou. Quando eu olho para a molécula do lado direito, eu percebo que ela é uma molécula que ela tem um arranjo mais próximo dos grupamentos carbônicos. É como se essa molécula fosse mais fácil da gente colocar uma em cima da outra. Imagina a telha. Sabe a telha, quando a gente coloca uma telha em cima da outra? Elas se organizam várias no mesmo espaço porque elas têm um formato muito parecido. Quando nós temos uma cadeia que ela é saturada, percebam que essa estrutura que você enxerga ali, ela permite o empacotamento, por quê? Porque a superfície de contato sendo mais retilínea, as moléculas se encaixam melhor, como peças de Lego.
Quando a gente fala sobre a molécula antes da seta, antes da hidrogenação, perceba que ela tem essas ramificações que dificultam o empacotamento. Então a informação 1 ela está verdadeira. Justamente por quê? Porque empacotamento está associado à facilidade da interação entre as moléculas. E isso é muito maior na molécula do lado direito, que é a molécula hidrogenada. Olha o número 2. A hidrogenação é uma reação de adição à ligação dupla. Perfeito conceito. Em que há um rompimento de ligação π que é mais fraca que a ligação sigma. Tá. Vamos aqui, né, tentar enxergar uma coisa, né? Professor, eu nunca estudei esse conceito. Vamos trazer para a nossa realidade do ensino médio. O que a gente sabe sobre adição no ensino médio? Que a adição é um processo onde ocorre o rompimento de ligações π. Perfeito. A ligação π ela é diferente da ligação sigma. Por quê? Lembra no formato das ligações que a ligação sigma é uma interação frontal de orbitais? E a ligação π uma interação lateral? A ligação π é como se fosse uma ligação onde os elétrons estão mais distantes, os orbitais estão mais distantes dos átomos que a realizam. Então, para a nossa visão de ensino médio, a gente pode sim dizer que a ligação π se rompe mais facilmente que a ligação sigma. Em uma adição eletrofílica, ou nucleofílica, ou via radical livre, enfim, aqui radical livre, a gente terá o rompimento dessa insaturação, de modo que o rompimento se dá na π e não na sigma, ok? Então, a número 2 ela também está verdadeira, tá certo? Lembrando que em toda ligação dupla, uma é sigma e a outra é π, e quando a ligação é simples, ela é apenas sigma. Número 3. A hidrogenação completa de um mol de triglicerídeo necessita de 6 mols de hidrogênio gasoso. Essa pergunta é muito boa. Vamos pensar uma coisa? Quantas ligações π nós temos aqui? 1, 2, 3. Para cada ligação π é necessário um H2, né? Uma molécula de H2. Para cada uma molécula do cara, do alceno aqui, desse triglicerídeo insaturado, precisamos de 3 moléculas de H2. Então, para cada um. Por quê? Porque eu vou quebrar aqui, vou quebrar aqui e vou quebrar aqui. Opa. Então, veja que sacanagem. Quantas moléculas são necessárias? São necessárias 3 moléculas. Quantos hidrogênios tem nessas moléculas? 6. Ok, mas a pergunta é o número de mols de hidrogênio gasoso. O que é hidrogênio gasoso? É a molécula. Então, ele está perguntando o número que vai aqui na frente. Muita gente errou isso aqui. Quando eu falo para você número de mols de hidrogênio gasoso, não é o hidrogênio sozinho, é o gás hidrogênio. Então, nesse caso, a resposta era 3 e não 6. Número 4. Os resíduos de ácidos graxos, identificados na figura como R2 e R3, representam 2 isômeros de função. Gente, não, né? Não. Primeiro que dá para ver entre o 2 e o 3, que a diferença é qual? Vamos dar um zoom aqui. Qual que é a diferença entre o 2 e o 3? Primeiro que eles não são isômeros de função, porque eles não pertenceriam a funções orgânicas diferentes. Quando ele fala fragmentos, resíduos de ácidos graxos, é essa parte do lipídio que tem ligação C-O. Notem que aqui, ó, 1, 2, 3, no quarto carbono, eu teria aqui uma ligação com formato trans. Ao passo que aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbono, isso aqui seria cis. Olha que interessante. Na verdade, os resíduos de ácidos graxos do R2 e R3 têm isomeria geométrica. Que viram que interessante? Então, isso aqui tá falso. Aí o aluno veio para mim, professor, não caiu isomeria. Caiu, irmão. Tá aqui, ó. A alternativa 4 é da isomeria. Só que a isomeria de função falso, isomeria do tipo geométrica. Então a 4 estava falsa e com isso o nosso gabarito ficava em apenas 1 e 2. Por fim, tem uma questão aqui, né, pessoal, que ficou em física, mas que ela é química também. A questão número 24, que falava sobre medicina nuclear, e trazia isso aqui, olha que interessante. Um radiofármaco muito usado no Brasil para exames de tireoide é o tecnécio, cuja meia-vida é cerca de 6 horas. Se uma amostra de 24 microgramas é produzida num certo laboratório e demora 18 horas para chegar ao local em que será utilizado em um procedimento, a massa ainda radioativamente ativa, ou seja, a massa que vai sobrar, tá? Então vamos lá. Meia-vida de quanto? 6 horas. Demorou quanto? Demorou 18 horas. Então são quantas meias-vidas? 3. Então a amostra tem 24 microgramas. Passou uma meia-vida? Tem 12. Passou a segunda meia-vida? Tem 6.
Passou a terceira meia-vida, sobrou 3. Então, aquela parte que continua radioativa, né, seria o que sobrou do decaimento. Gabarito, letra B, ok? Meus amigos, se você vai fazer a prova do FSM, não deixe de acompanhar aqui as resoluções, bem como lá no meu perfil nas redes sociais, onde você vai conseguir enxergar todos os detalhes que podem vir cair nessa prova, o que é interessante isso aqui e como resolver essas questões da forma mais interessante possível. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.